invasão, que a invasão é uma invasão covarde da Rússia na Ucrânia. Esse é o grande detalhe. Podem falar o que for, mas é mesmo, entendeu? Mas não se previa que durasse tanto, pelo poderio militar que tem a Rússia e pelo Putin, acho que ter subestimado a resposta dos países ocidentais através da OTAN, fornecendo armas e suprimentos e fornecendo formas de defesa para a Ucrânia contra a Rússia. E isso leva o mundo a um caos em cima do caos. Porque a gente já vinha do caos, né, que era a pandemia, que provocou uma inflação desesperadora, uma falta de emprego desesperadora, uma fome desgraçada no mundo inteiro. E logo depois essa invasão do Putin, que eu não sei como é que vai ser vista pela história lá na frente. Como é que pode alguém invadir alguém do seu lado com muitos caras que são russos, não é? Logo depois de uma pandemia. Se o Putin está certo ou está errado, a história vai provar. Porque também, né, Jamil, se o cara colocar... O que o Kennedy fez quando colocaram lá os mísseis em Cuba? Ele invadiu Cuba, pô. Se colocar míssil no México e no Canadá, o que o cara vai fazer? O cara vai ficar pé da vida. O Biden, você acha que ele vai aguentar isso? Mas isso não sou eu quem vou julgar e nem você, é a história quem vai julgar. Mas logo depois de uma pandemia, uma agressão covarde dessa é inadmissível. Né? E o mundo inteiro já sofre com isso, já sofreria depois da pandemia. Agora a situação fica elevada aí à 15ª potência. Pois não, Jamil Chad, eu não sei onde é que ele está, mas está lá na Suíça. Queria eu estar na Suíça. É o único país do mundo que eu não conheço assim, que queria conhecer. Claro que eu não conheço bastante países, mas não conheço 193. Mas o único país do mundo que eu queria conhecer na minha vida, que ainda falta conhecer, dos que eu queria conhecer, era a Suíça. Eu queria conhecer a Suíça, eu vou um dia desse para a Suíça. Quem sabe tem ceva aí, porque eu não gosto de vinho. Tem ceva aí ou não, Jamil? Tem ceva aí boa. Se tiver ceva, nós vamos tomar uma ceva juntos aí, queijo, que eu gosto pra caramba aqui. Tô esperando acabar o programa para comer um queijo aqui. Pois não, Jamil, prazer falar com você. Esse é seguramente um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida e um dos maiores correspondentes internacionais hoje do Brasil. Pois não, Jamil, situação difícil para o mundo inteiro, não? Datena, muito generoso da tua parte, antes de mais nada, bom dia para vocês. Tem cerveja aqui, a cerveja é boa e tem lugar para você ficar aqui, é só vir. Então, tá convidado. Agora, 100 dias de uma guerra que alguns achavam que jamais aconteceria. Datena, eu vou te contar só uma historinha rápida sobre a véspera daquela guerra. Eu estava na casa de um embaixador europeu, de altíssimo escalão dentro do governo dele. Não vou falar o nome do país porque era uma conversa em off, você conhece essas histórias. E eu perguntei para ele, embaixador, e se houver uma invasão da Ucrânia e eles chegarem até Kiev? Ele me olhou, Datena, e falou, Jamil, você não está entendendo. Você acha mesmo que o Putin vai invadir a Ucrânia? Aquilo foi na noite anterior à invasão, não foi um ano antes. Foi na noite anterior. Ou seja, a Europa não esperava que isso ia acontecer. Não esperava depois que a guerra fosse tão longa. Não esperava que Putin não desistiria ou colocaria, bom, agora eu vou mudar de tática. E é que estamos com 100 dias de guerra. 100 dias de guerra que hoje a ONU apresentou o raio-x do que aconteceu. Não em termos militares, em termos humanos, Datena. Em termos humanos. Você tem hoje, na Ucrânia, 15 milhões de pessoas que precisam de alimento, de abrigo e de remédio do exterior. Ou seja, que não podem mais, não tem como lidar mais com essa situação, ou porque acabou o dinheiro, ou porque o dinheiro desapareceu, ou porque não tem acesso ao banco, ou porque perderam o emprego. Claro, e porque tem uma guerra. Então você tem isso. Você tem 30 mil casas destruídas, completamente destruídas. Nós não estamos falando daquelas que ficaram um pouco abaladas, aquelas que foram totalmente destruídas. 30 mil casas. Você tem já um prejuízo de 600 bilhões de dólares.
E você tem uma situação em que, como você colocou, não se limita às fronteiras da Ucrânia. Quando você tem Ucrânia e Rússia fora, basicamente, do mercado agrícola mundial, ou por conta dos fertilizantes, ou por conta dos grãos, o que você tem é, obviamente, um efeito dominó no resto do mundo. A gente descobre aí, que de repente, só para colocar num outro número aqui, 1/3 dos alimentos que a ONU comprava para distribuir para os países pobres vinha justamente desses dois países. E aí, da noite para o dia, não pode mais comprar. E aí você tem Somália, Etiópia, Mali, Burkina Faso, vários países do mundo que já passavam muita necessidade, agora sem receber o alimento que precisavam. A conta da ONU é de que, se essa guerra continuar, Datena, não serão só os 40 milhões de habitantes da Ucrânia que vão sofrer. A conta é de 1,7 bilhão de habitantes do planeta que vão sofrer por conta da falta de comida ou da inflação no preço do combustível, diretamente ligada à guerra. É, sim, uma guerra mundial, infelizmente. Pô, se é. Não, e com possibilidade de virar uma coisa que ninguém sabe o que é. Com essa história da Islândia querer entrar para a OTAN, da Suécia querer entrar para a OTAN, não custa nada aí, de repente, começar uma guerra nuclear. Você não tem a dúvida disso. Dizem que o Putin tem uma doença gravíssima. Tá? Um cara desse para apertar o botão, se ele teve peito para invadir a Ucrânia, quando embaixadores de países importantes, está aí o testemunho do Jamil, diziam que ele não ia entrar na Ucrânia, ele entrou. Daí para frente, velho, se o cara estiver perdendo, porque o bicho não pode ficar acuado. Qualquer bicho se acuar, nem que for uma barata, ela vem para cima de você. O cara sentado em cima do segundo maior arsenal nuclear do mundo, você não tem a dúvida que pode apertar um botão e acontecer um desastre globalizado que a gente não vai ter nem tempo de noticiar. Talvez a gente nem tenha tempo de ligar o microfone para noticiar. Tomara que isso não aconteça. Nesse aspecto, existe probabilidade para se prever um fim da guerra ou não? Tem alguma negociação em andamento ou não? Ou a coisa está completamente imprevisível? Mesmo porque, eu não sei, eu acho que os países ocidentais, isso eu não entendo nada de geopolítica, não entendo nada de política internacional. Mas só de observar, eu acho que, do mesmo jeito que o Putin subestimou os países da Europa, principalmente os Estados Unidos, com essas intervenções que estão fazendo, com as ajudas que estão dando, os países europeus e os Estados Unidos estão subestimando o que o Putin pode fazer. Porque, o cara tem bomba pra caramba e tem armas destrutivas pra caramba. Então, do mesmo jeito que um subestimou o outro pode subestimar um. O Jamil falou, um dia antes o cara disse pra ele, ele não vai entrar lá, agora já entrou. Se ele começar a perder a guerra, eu não sei o que ele vai fazer. É esse o medo do mundo. Né? E a pior coisa é quando entra nesse negócio, 100 dias de guerra, isso aí vai ser como aconteceu no Afeganistão, daqui a pouco ele sai de lá. Não é a mesma coisa, aí envolve etnias, envolve fronteira, envolve segurança do país, envolve uma série de coisas, que é uma coisa só. Até outro dia era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora é uma fronteira que separa ali, que não separa mais. A Rússia está lá dentro, entendeu? Então, sei lá. Mas não tem pelo menos uma luz no fim do túnel, Jamil? Não, infelizmente, Datena, essa é a parte dramática. Hoje pela manhã, aqui na ONU, eu conversei com vários das agências da ONU que trabalham justamente na Ucrânia, e todas apontaram para a mesma direção. Hoje não existe nenhum sinal de negociação e não existe nenhuma previsão de quando essa guerra vai terminar. Essa é uma declaração oficial, não é uma interpretação do que foi dito, do que foi dado, não. São declarações que foram feitas hoje pela manhã na sede da ONU, com a entidade extremamente preocupada. E aí ela começa já a fazer cenários. Um dos cenários é de que você tenha não 5, 6, 7 milhões de pessoas necessitadas na Ucrânia, mas você tenha, até o final do ano, 25 milhões de pessoas, Datena, 25 milhões de pessoas numa situação de crise humanitária. É uma coisa fora de qualquer conta que a gente possa fazer, só para a gente colocar num contexto.
A Venezuela, que foi uma explosão, foram 5. Né? A Síria, que foi uma explosão, foram 6. Nós estamos agora falando de 25 milhões de pessoas nessa situação. Ou seja, é extremamente grave. E esse é um primeiro ponto. É como se a grande São Paulo inteira, grande São Paulo inteira entrasse nessa crise que você falou agora. Exatamente. É isso aí, só para você ter uma ideia. Que aqui tem 23 milhões de habitantes, metade da população do estado. Agora, para encerrar mesmo, você deve ter muitas coisas para fazer, mas para encerrar, militarmente falando, né, aquilo que eu falei, dos caras estarem subestimando o Putin. O Ocidente pode estar entendendo como blefe o Putin ter as armas que tem, pode estar entendendo como blefe ele usar essas armas que tem ou não? Existe esse risco sim, porque você teve já, como você colocou muito corretamente, uma subestimação da parte de um lado, e você tem hoje uma tentativa de dizer, bom, vamos enfraquecer a Rússia, as sanções vão ser muito pesadas, eles vão ficar, de uma certa forma, debilitados e vão ceder. Essa é a grande esperança. Agora, essa esperança, ela esquece algumas coisas, Datena. Quem foi para a Rússia conhece, sabe que é um país orgulhoso. E é um país que não quer voltar aos anos 90. O que aconteceu nos anos 90? Uma desorganização inteira depois do colapso da União Soviética. As pessoas não tinham nem mesmo a previsão do que era mais o Estado. O que faz o Putin? Eu não estou aqui defendendo o Putin, longe disso. É um opressor que silencia nossos colegas jornalistas na Rússia todos os dias e que basicamente mata a oposição. Então não estamos falando aqui de defender ninguém, eu estou tentando explicar quem ele é. Ele é o cara que chegou e organizou a festa. E organizou desse jeito, com opressão, com uma ditadura praticamente, mas organizou. E aí você tem, claro, uma tentativa de mostrar, eu tenho orgulho suficiente para não ceder. E aí é o grande perigo, de você ter do outro lado uma pessoa que estava no poder... Por isso que não caiu até agora, né? Exatamente. Porque o Ocidente esperava que com uma guerra um pouco mais longa ele caísse. Ele só não caiu por causa disso que você falou aí. Repito, exatamente. Também não estou defendendo um ditador ditador dos piores que tem, porque ele não é muito diferente do Stalin em Companhia Limitada. Ele manda matar mesmo. E de ditadores de direita também, fascista, que nem o Hitler. Ele manda matar, ele cala a boca matando, ele pisa em cima dos caras, entendeu? E se ele tiver mesmo com uma doença terminal, é que a coisa fica mais difícil, porque o cara não tem medo de nada, porque ele não tem nada a temer. Nós todos é que temos que orar muito e rezar muito, porque isso aí não está me cheirando bem. Quanto mais continua essa guerra, é mais tristeza, mais dor, para quem ataca e para quem principalmente é atacado, mais para o mundo inteiro que está observando como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse passando. É o que durante muito tempo aconteceu com a Cracolândia aqui em São Paulo. No centro de São Paulo, gente morrendo pra caramba, a céu aberto, as pessoas passavam e não olhavam e não é comigo isso e tal. Parece que a história não é com o mundo. Olha, é mais com o mundo do que a gente pode imaginar e tomara que a gente não aprenda da pior forma possível. Jamil, muito obrigado, meu respeito, um abraço grande e prazer tê-lo aqui, viu? Dá um abraço da mamãe, tá? Prazer todo meu, obrigado pela mamãe aí, certamente. E fico já guardando aqui para cerveja e o queijo. Tá bom, ok. Já esfriou, vai ter que esquentar aqui e com certeza não é o queijo que tem aí, que é bom demais. Abraço grande, meu querido amigo Jamil.